Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O programa Opinião, estamos numa véspera de feriado, né? Amanhã, 1º de maio, hoje, o último dia do mês de abril, dia 30. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem e mais do que isso, rapaz, desejo que você se mantenha bem o tempo todo, ininterruptamente, não é? Que você faça de tudo para ser feliz a cada instante. Afinal de contas, ninguém disse que ia ser fácil. Quem disse? Eu não falei. Você não ouviu isso de ninguém, assim, de forma honesta, não é? Difícil, a gente sabe que há dificuldades, há por todo canto, por onde você anda. Tem que percorrer um caminho para chegar no seu objetivo. E às vezes o caminho é árduo, às vezes ele exige muito esforço, suor, e a dedicação aí, é claro, depende muito da sua vontade. Se ela for proporcional à sua vontade, logo, logo você atingirá o seu objetivo. Se ela for proporcional à sua fé, não é? Fé em Deus, fé naquele que te protege o tempo todo e não cobra nada por isso. Então, eu espero que você esteja bem, se mantenha bem. E o Opinião está de volta hoje ao vivo, não é? A gente marcou, rapaz, entrevista para hoje com o Thiago Silva. Quem é o Thiago Silva? Deputado estadual, pré-candidato, inclusive, a prefeito lá pelos lados de Rondonópolis, não é? O deputado não chegou aqui ainda. Não chegou, eu tive informação que ele teria uma reunião lá com a deputada Janaína Riva e com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, e que seria uma apertada essa agenda, não é? Só que quando ele marcou a entrevista comigo, não é, para o programa Opinião, para vir falar comigo, porque eu que liguei para ele, confirmei e tal, eu até havia convidado para segunda-feira, também conhecida como ontem, e ele disse que não podia ontem, que sim, terça-feira, hoje, estaria aqui. Não está. E eu lamento muito a não vinda dele, pelo menos até esse instante, e mais do que isso, lamento muito a falta de consideração e respeito para com o programa Opinião, que já o recebeu de forma muito respeitosa e profissional em outras ocasiões aqui, e desta vez o glorioso Thiago Silva, ele não comparece, não é? Não comparece e tampouco se explica, justifica, até para que a gente pudesse, se fosse, não é, se ele tivesse feito isso, pudesse providenciar um outro nome, não é, para substituí-lo, não ficar com o espaço vago, porque o programa Opinião tem todo dia uma entrevista ao vivo aqui. Aí o sujeito não comparece e diz respeito ao nosso trabalho ao não justificar e tudo mais. Lamento muito a postura de alguém que quer ser prefeito de uma cidade tão importante e querida como Rondonópolis, não é? Então, será que é assim que ele trata a questão de compromisso? Como é que vai assumir compromisso com o povo de Rondonópolis? Lamento muito. E eu gosto do Thiago, hein? Eu sou admirador do trabalho dele, só que por essa eu não esperava, né? A falta de respeito para com os profissionais da imprensa, nesse caso, notadamente, aos profissionais aqui do programa Opinião. Privilégio dele? É uma coisa dele, somente dele, exclusiva dele? Não. Coincidência ou não, o glorioso Cláudio Ferreira também já fez isso, né? Ele já deixou a gente na mão também aqui. A quem eu também, eu só vou fazer assim, vou copiar e colar o que eu estou falando do Thiago lá para o Cláudio, que nem convido mais também, para vir aqui falar com a gente. Não que eu esteja bloqueando ou fazendo qualquer tipo de censura, mas não vou convidar. Se tiver a ligar, Paulo, ó, tem um trabalho aqui, algumas coisas interessantes aqui, tem espaço lá na Opinião? Aí eu vou ver com Caroline, como é que está a agenda nossa aqui. Se tiver espaço, beleza. Mas aí ficar também implorando para que essas pessoas venham aqui
conversar com o telespectador, que na ponta é o eleitor, não é? Não vou fazer mais, né? Acho que o respeito é bom. E eu, Lorenberg, nós gostamos. Dito isso, eu dou uma boa noite a você que está acompanhando a gente em qualquer canto por aí, também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e ainda pela página no Facebook. Ali é só entrar no Facebook e digitar ali no Procura TV Pantanal 22 HD e lá estamos nós ao vivo falando para o mundo inteiro. Aliás, tem um pessoal de Rondonópolis também que ficou sabendo da entrevista do Tiago hoje, que deve estar aí na espreita, estava na espreita, agora está na audiência, né? Estava na expectativa pela entrevista, agora está aí acompanhando, olhando. Poxa, Paulo Coelho não para de falar, cadê o Tiago? Quero ver o Tiago. O Tiago não está por aqui hoje, porque não sei por quê, não tenho a menor ideia porque que ele sequer deu as caras nesse momento aqui, né? Então, você de Rondonópolis que está assistindo ao programa também aí, também a gente está esperando. A gente não está mais esperando. Se chegar, a gente não é, o conduz aqui à mesa, à bancada, mas é pouco provável se ele sequer até agora se manifestou para explicar. Beleza? Mas, de todo modo, você de Rondonópolis também tem todo o nosso absoluto respeito, carinho, né? E é para você também que a gente trabalha todos os dias aqui. E agora, ó, no último sábado, embora a gente não tenha tido programa Opinião, este programa aqui fez 4 aninhos, né? 4 aninhos. Todos os dias aqui a gente trabalhando por você, levando informação, levando entrevistas, enfim, um bate-papo agradável em cada noite. Professor Lorenberg, agora somos nós. E boa noite, como vai? Vai bem? Bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E muito, mas muito obrigado pela companhia. Grande verdade. Então, obrigado a você que acompanha a gente também aí pela internet, em qualquer canto. Eu disse aí pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Ok? Então tá. Ô Lorenberg, então vamos bater um papo aqui. Aliás, Rondonópolis, a coisa está acirrada. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar e comentar aqui, en passant, sobre uma pesquisa que foi publicada hoje sobre o cenário de Cuiabá para prefeito, não é? Uma pesquisa da Percente. Vamos comentar por alto, assim, porque a pesquisa não é nossa, mas a gente vai dar crédito, inclusive, para quem eu falei que é a Percente, enfim, passar alguns números aí, de acordo com a leitura, a apuração desse instituto. Assim como a gente já fez de outros, não é? Assim, não tem nenhum tipo de problema, não. Só para a gente ter um termômetro do que está acontecendo. Mas Rondonópolis, a coisa também parece que não está fácil lá, né? Tem o Tiago, que é do MDB, tem o Cláudio, que é do PL, né? Uhum. E tem mais um rapaz lá que eu esqueci de onde que ele é, acho que é do Paulo, que é o secretário de município. Exatamente. Então, assim, lá não está nada definido, lá parece que está acirrado também. E aí, o que ocorre? O que ocorre é que o prefeito atual, o Zé Carlos do Pátio, está apoiando também um outro candidato lá, não é? Ou vai apoiar um outro candidato, que não é o Tiago e também não é o Cláudio. E o que você acha com a performance do Zé do Pátio? Ele tem café no bule para empurrar, para fortalecer, eu não digo eleger, mas para dar um gás aí na candidatura daquele que ele apoiar lá? Como é que você vê o cenário lá de Rondonópolis? Paulo e amigo telespectador, a disputa eleitoral em Rondonópolis será muito, mas muito acirrada. Mas vamos começar exatamente pelo grupo do prefeito José Carlos do Pátio, que nos últimos meses, sobretudo, vem sofrendo desgaste por conta da saúde, por conta da própria educação, vem sofrendo um certo desgaste. Além de tudo isso, há, por parte do grupo do José Carlos do Pátio, uma certa divisão entre
o PT, o petista, os petistas, melhor dizendo, e o PSB do José Carlos do Pátio. Tudo indica, e essa é uma tendência que já os veículos de comunicação de Rondonópolis têm demonstrado isso com muita clareza, de que a probabilidade do candidato do prefeito José Carlos do Pátio, que é o Paulo José, que é um secretário do município, possa encabeçar a chapa e o vice seja um petista, do empresário Tite. Tite, o apelido dele, chamado Tite, virá para a candidatura a vice. Embora a todo momento o PT nega essa composição, mas não nega uma possibilidade de conversa. Se isso for verdadeiro, o José Carlos do Pátio apoiará esse grupo, evidentemente. Mas tem o vice-prefeito de Rondonópolis, que não está e que não vai compor essa chapa do grupo do prefeito, entendeu? Não. O Ailon, né? Arruda, que é o vice-prefeito, já tentou ensaiar uma saída do PSD. Ele está do PSD. O PSD tende a apoiar esse grupo do prefeito. O vice-prefeito tende a sair do partido e apoiar o MDBista Tiago Silva. Que, diga-se de passagem, o Tiago Silva está fazendo uma certa costura de partidos políticos. De acordo com o jornal A Tribuna, o Tiago Silva chegou a dizer que o MDB, o PDR, do partido do Mauro Carvalho. Não é PDR, não. PRD, desculpa. PRD. Os republicanos e União Brasil, de acordo com o jornal A Tribuna, esses partidos estarão compondo uma chapa única, embora há algumas questões aí. A primeira, o Tiago Silva é pré-candidato do MDB, que está no mesmo grupo. O União Brasil tem uma empresária, Maquiene, eu não lembro bem o nome dela, mas é uma empresária do União Brasil, que também pretende sair para a disputa. Que, por sua vez, o Saquete, que é dos republicanos, tentou ensaiar uma possibilidade, mas parece que ele deu uma recuada. Então, você tem 2 ou 3 pré-candidatos no grupo. De acordo com o Tiago Silva, a decisão do candidato será uma pesquisa de intenções de voto. O que melhor se apresentar será o candidato. Melhor entre os... Entre esse grupo. Entre o do União Brasil, o do MDB do Tiago e os republicanos. Aí a pergunta é a seguinte: quem será? Imaginemos que o Tiago Silva seja o candidato do grupo. Quem será o vice? Existem 2 ou 3 nomes que poderão vir a compor com o Tiago Silva. Um deles é o Fausto, que é o filho do Nininho. Que hoje o Nininho está o Nininho não está no mesmo partido PSD do filho. Hoje, né? Mas o Fausto, que é o filho dele, está no PRD. Está no PRD. Que é o partido novo, que é o partido do Mário Carvalho. Do Mário Carvalho. A outra possibilidade é do Luizão também compor essa chapa. Então, Luizão é do... Qual partido mesmo? Que é dos Luizão? republicanos. Do partido do Saquete. Então, essa é a conversa, a tendência do MDB, a tendência do Tiago Silva, que se sair candidato, ele ter o maior número de partidos políticos. E o PL do Cláudio Ferreira. O Cláudio Ferreira, vamos começar pelas possibilidades de candidatura a vice do Cláudio Ferreira. Existem 3 nomes cotados para a escolha de um deles para compor com o Cláudio Ferreira. 2 do próprio PL, que é a vereadora Kalinka, e uma médica, que me fugiu o nome, mas é uma médica muito respeitada em Rondonópolis. As duas pertencem ao mesmo partido do candidato a prefeito. Torna mais difícil, né? Exatamente, aí é que está o detalhe. Chapa pura. A Kalinka vai dispensar uma disputa a vereador, de uma possibilidade de reeleição para vir para a candidatura a vice. É pouco provável que isso venha acontecer, mas se acontecer,
do mesmo partido, amigos. Você, quando tem uma chapa pura, você fecha todas as portas para um outro partido que venha a aderir à sua campanha. Fala muito do Podemos, porque existe um médico que é do Podemos, que já foi vereador, que já foi presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, que está no Podemos, que poderia vir como candidato a vice na chapa do Cláudio Ferreira. O que eu venho acompanhando, o que eu venho observando, é que o Cláudio Ferreira tem uma certa dificuldade para vir com maior número de partidos políticos, Paulo. Então, essa é uma grande dificuldade e é ruim para um candidato. Não estou dizendo que isso ele não vai ganhar as eleições, não. O que eu estou dizendo, quando você tem muito impeditivo, dificuldades para compor uma chapa maior, você tem dificuldades para maior articulação. Muito embora em Rondonópolis, se nós pegarmos vereadores, Rondonópolis não tinha nenhum partido, ninguém do PL. Com a chamada janela partidária, 4 vereadores se tornaram filiados do PL. Portanto, é um ganho simplesmente extraordinário. Mas é um partido só, né? É um partido só. Pelo que eu observo, o Thiago Silva tem tido mais êxito nas costuras. Exatamente, esse é o ponto. E esse êxito de costura, amigo, veja, ele não faz nada fechado. Veja, existe 4 ou 5 partidos com ele, mas ele está sempre aberta na possibilidade de um outro nome do grupo. Isso dá grande possibilidade de fechar um grupo maior. Você sempre tem possibilidades variadas que permitem maiores articulações, muito embora eu particularmente, acho pouco provável que desse grupo o candidato não seja o Thiago Silva. Pela assim sua como, própria... assim como no PL também é pouco provável que não seja um outro nome diferente do Cláudio. Diferente do Cláudio, né? Exatamente. Você vê que no PL não tem essa coisa de pesquisa para decidir quem vai ser o candidato. Lá sabe-se que será o próprio Cláudio, né? Aliás, o Cláudio, quando saiu do PTB e veio para o PL, veio exatamente com essa proposta de ser o candidato. Ele já foi do PL. até anunciado pelo Bolsonaro, enfim, já fez até videozinho. É bem provável que não haja mudança nesse sentido lá. Quanto ao Thiago, o grupo do Thiago também, acho eu, é a opinião, não é? Que também não deva ser algo diferente do nome do Thiago Silva, que está, não é, trabalhando com mais força, está articulando com um maior lastro aí, não é, até de perspicácia política, está costurando aí o seu arco para que o apoie no pleito de Rondonópolis. Eu puxei a questão de Rondonópolis pela ausência do Thiago Silva, esse que está aí com esse grupão, esse costureiro, não é? Esse alfaiate que está costurando lá tudo em termos de articulação política lá. E ele não veio aqui hoje, rapaz. Ei, Thiago, eu tô enfesado com isso. O deputado Thiago Silva, falando sério, não veio, não é? Também não mandou nenhum tipo de explicação. A gente lamenta muito, mas a gente toca o barco aqui. Na outra ocasião, quem sabe a gente fala aqui por aqui, pelas bandas do programa Opinião. A gente vai para o intervalo comercial e após o intervalo tem mais assuntos importantes de política, inclusive, política partidária de outros municípios, Cuiabá, por exemplo. Vamos falar também de Várzea Grande, que amanhã nós teremos aqui uma entrevistada que vai ser a menina, a advogada lá, a Moretti, não é? Flávia Moretti. Ela é pré-candidata, não é? Pelo PL lá em Várzea Grande. Ela deve estar conosco aqui amanhã se ela não fizer cosplay do Thiago, se ela não imitar o Thiago Silva. Mas não vai fazer isso não. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Estou aqui olhando aqui o Gazeta Digital. Sabe o Gazeta Digital? Rapaz, olha só, dá um clique aí para você se informar de verdade, assim, sabe? Com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Seja aqui em Cuiabá, nos municípios mato-grossenses, no estado inteiro, economia, política, polícia, também cidades,
esporte, tudo no www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, olha, o prefeito, sabe, o Emanuel, a gente comentou sobre isso ontem aqui. O Emanuel Pinheiro, do MDB, irá encaminhar à Casa Civil do governo de Mato Grosso um ofício solicitando uma audiência com o governador Mauro Mendes, do União Brasil, para tratar da saúde de Cuiabá. A informação foi confirmada pelo chefe do Executivo ao Gazeta Digital nesta terça-feira, dia 30, após Mendes comentar sobre o pedido feito pelo prefeito pelas redes sociais. Bem, na última sexta, dia 26, Emanuel publicou um vídeo no Instagram e propôs pela primeira vez que os dois sentem à mesa para buscar soluções para os problemas da pasta. Um dos assuntos a ser discutido é a transferência administrativa do Hospital Municipal de Cuiabá HMC e também São Benedito para o Estado. Em resposta, Mendes disse durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, que, aspas, audiência não se pede com vídeo na internet. Por conta disso, o MDBista solicitou que a reunião fosse formalmente requisitada ao Palácio Paiaguás. O deputado estadual Gilberto Catani, do PL, saiu em defesa da possibilidade da candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, à presidência da República, ao rebater a crítica do governador Mauro Mendes, do União Brasil, nesta terça-feira, dia 30. O chefe do Palácio Paiaguás afirma que o cargo precisa ser disputado por pessoas que tenham, aspas, experiência e capacidade de gestão. Para a imprensa, Catani discordou e disse que, se fosse levar em consideração o critério citado pelo governador, ele mesmo não teria assento no parlamento, já que foi eleito mesmo não tendo ocupado nenhum cargo público anteriormente. Esse ele mesmo está se referindo a si, o Catani, no caso, né? Não o governador, ele, Catani. Ele diz assim, aspas, se fosse assim, eu não deveria estar aqui na Assembleia. Eu sempre fui um tirador de leite, nunca fui deputado, enquanto ela não ter capacidade administrativa, eu acredito que não seja nesse sentido que ele quis dizer. Talvez ele esteja embasado com um histórico político e isso não é necessário para ocupar um cargo hoje. Capacidade administrativa e de gestão, ela já provou que tem e muito, fecha aspas, disse lá no Salão Negro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Gilberto Catani. Bom, é isso. Tem uma outra notícia aqui, eu não sei se essa também é, eu acho que é, né, da vereadora Edna Araújo não, é vereadora Edna Sampaio, tá lá, né? A vereadora Edna Sampaio lá. A petista, ela apresentou aí um requerimento para abandonar a comissão processante instaurada contra o prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, lá na Câmara Municipal de Cuiabá. A parlamentar petista, ela alega que os trabalhos estão sendo conduzidos de forma ilegal e discorda do apoio jurídico recebido do próprio legislativo que, segundo ela, é influenciada por aliados do gestor. Ela disse, a comissão marca reunião com os prazos esgotados para dar o parecer sem fundamentação
na defesa do prefeito. Eu peço vista, apresento um documento com a fundamentação enfrentando cada questão que foi apresentada e a comissão não aceita. Preferem enviar para a defesa um documento sem fundamentação jurídica e o prefeito reage questionando justamente aquilo que poderia ser evitado. Não dá para concordar com isso, disse nesta terça-feira, dia 30, a Edna Sampaio. Com a saída da petista, um novo membro será escolhido, o Quero-Quero, que é o presidente da comissão. Ele afirma que a vereadora nunca participou de uma reunião. Então, ela está saindo agora, vai ser escolhido um outro nome. O presidente Quero-Quero, o presidente da comissão, está argumentando aí que ela não tem participado dos trabalhos lá. Não se sabe, então, quem será o substituto dela nessa comissão, a Edna Sampaio. Clique aí, www.gazetadigital.com.br, e essas informações aqui estão mais detalhadas por lá. E tem outras tantas também aí, né? Esporte, cultura, cidades, ou seja, política, polícia, economia, por aí vai. É só dar um clique no Gazeta Digital e se informar cada vez mais, né? Lindenberg, dois assuntos aqui que eu quero puxar com você então, a propósito, né? Eu não sei se ela está vendo pelo em ovo, mas tem um argumento jurídico aqui. E, aliás, se não tiver esse cuidado nessa processante, não vai dar certo. Eu ia falar palavrão, mas não pode. Não vai dar certo, porque, ainda mais com essa lupa enorme que o Emanuel, que conhece de direito, é professor de direito, inclusive, ele está atento aí a qualquer deslize, né? E a Edna está apontando, não sei se foi uma desculpa, se teve alguma tratativa por trás que a gente não esteja sabendo, mas ela está pedindo para sair, dizendo que não participa Ela tem razão por esses argumentos que ela apontou aqui? E amigo telespectador, eu particularmente que li a matéria e de acordo com a matéria, a meu juízo, a vereadora Edna não tem razão. Por quê, amigos? Veja, se tem uma comissão processante numa casa e ela precisa de um auxiliar técnico, de um auxiliar jurídico, a quem ela vai recorrer? Vai recorrer exatamente ao grupo jurídico da casa, a menos que não existisse esse grupo jurídico. Mas se existe na casa um corpo técnico, um corpo jurídico, essa comissão processante tem que recorrer exatamente a esse corpo técnico, esse corpo jurídico. Então, nesse aspecto, a meu juízo, a vereadora Edna não tem razão neste particular. Agora, com relação ao que ela alega de que ela apresenta algo, propõe algo para a comissão e a comissão não aceita, deixa levar para depois, nesse aspecto eu não posso falar nada porque nós não vimos isso. Eu não vi isso. Pode até ser que ela tenha razão, mas aí vem uma outra fala, que é do presidente da comissão, o vereador Quero-Quero, que diz... Que ela não está participando. Não participa. Já tiveram 4 reuniões e nenhuma das 4 reuniões a vereadora Edna esteve presente, não participou. E aí eu fico imaginando exatamente o seguinte, a comissão processante tem 3 integrantes, o presidente, o relator e alguém que participa, que é o caso da Edna Sampaio. Ela não é a relatora, ela é integrante da comissão. Se a Edna Sampaio não apareceu e não compareceu a nenhuma das reuniões, as reuniões são realizadas por 2 pessoas. Por 2 pessoas, né? Por 2 pessoas. Isso significa dizer, amigos, que se ocorrer numa disputa, numa questão que aparece lá, um empate, quem irá desempatar? Não haverá desempate.
Daí a importância do terceiro integrante. Está exatamente para, no caso do empate, no caso do relator, votar A e o presidente votar B, a integrante possa desempatar aquele questionamento, aquela situação. Na ausência do integrante, os outros vereadores podem até participar das sessões, mas eles não têm direito a voto. Eles têm direito a falar, direito a instigar, mas não têm direito a voto. Nesse caso, fica empate. Então, sempre será uma pendência aí. Então, a renúncia da Edna possibilitará um outro vereador vir compor a comissão processante. Mas lembra de um caso anterior, Paulo? Quando a Edna Sampaio passou a integrar o grupo, houve uma certa discussão na Câmara, inclusive, se não me falha a memória, me corrija, o próprio presidente da Câmara Municipal não concordava com a Edna dentro da comissão. Naquela outra comissão. Exatamente. Da comissão processante era a mesma. Essa mesma? É a mesma, comissão processante. Não aceitava. Chico 2000, verdade. Havia uma discussão a respeito disso. Ela até ficou zangada, né, te chamando de misógino e tal, que era preconceito. E agora que ela foi escolhida para participar da comissão, resolve deixar a comissão. E com esse detalhe aí, né, a escolhida, né, a parlamentar que participa do grupo, mas que não participa das reuniões, ou seja, não participa, não é? Ela pede para sair. Agora eu não entendo mais nada aqui que ela quis fazer aí, se de fato tem... Lorenberg deu a opinião dele sobre essa questão aí da alegação jurídica e da preocupação que ela colocou do ponto de vista jurídico aqui. Também acho difícil de ter fundamento, mas enfim, o fato é que outro nome será escolhido, não se sabe quem ainda, né? E não sei quais são os critérios também, se são partidários, se, enfim, a correlação de força lá dentro, não sei como é que faz para escolher, nesse caso aí, se um determinado grupo tem predileção ou, né, se ele é o preferido. Não sei como é que funciona isso, mas acho que amanhã já deve ter aí o nome de um substituto para ocupar o lugar, então, da Edna. E porque os trabalhos já estão agendados, já estão começando, já teve reuniões aí, das 3 que houve, 2 ela se ausentou, Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. Um outro assunto, me fala o tempo aí que eu tenho aqui nesse bloco, meu caríssimo Boca, que eu estou mais perdido do que surdo em bingo. Qual que é o tempo que eu tenho neste bloco aqui ainda? Alan Sens. Vamos para o intervalo agora, né? Aí na volta a gente comenta a primeira notícia que a gente leu aqui, que foi do Emanuel Pinheiro, que na semana passada, na sexta-feira, ele provocou aí, por meio das redes sociais, o Mauro Mendes, pedindo aí um encontro. Mauro Mendes, ontem lá no Roda Viva, disse que esse negócio de convidar por redes sociais não está com nada, e hoje o Emanuel Pinheiro foi lá e protocolizou um pedido oficialmente, pedindo aí a reunião com o Mauro Mendes. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Eis que estamos de volta, nós estamos apresentando aqui o programa Opinião. Vou explicar por que nós estamos, Lorenberg e eu, somente nós dois, evidentemente com você aí do outro lado, né? Mas aqui na bancada só ele e eu e ele, meu parceiro Lorenberg Alves, porque o deputado Thiago Silva, deputado estadual Thiago Silva, do MDB, havia combinado conosco entrevista para hoje e não compareceu. A cadeirinha dele está ali, vazia, né? Solitária, e ele devia estar sentadinho ali, mas não está sentadinho ali. O glorioso Thiago Silva, a gente lamenta muito, porque a gente havia combinado que o deputado viria falar, até porque também é pré-candidato lá em Rondonópolis, a prefeito, para a gente saber um pouco como andam as coisas na cabeça dele, como é que estão as estratégias. Lorenberg já passou, inclusive, aqui um resumão do que está acontecendo por lá, para saber das novidades lá, mas ele não veio, então a gente toca por aqui. Lorenberg, eu falei no bloco anterior, quando eu lia as notícias do Gazeta Digital,
desta primeira notícia. Nem sei se o Boca tem aí a primeira notícia que fala do Emanuel. Se tiver, Boca, podia colocar na tela mais uma vez. Olha lá. Aí, Lorenberg e o Emanuel. Então, já que o Mauro Mendes citou os caminhos oficiais, né, para se... O Mauro Mendes que é o negócio oficial mesmo. E agora o Emanuel foi lá e oficializou o pedido de reunião. Será que você acha que ele vai aceitar, que vai dar certo? Olha, o prefeito Emanuel Pinheiro agiu de forma correta. O governador exigiu, e o governador tem razão, está certo, tem que ser de uma forma formal. Não é cara da sogra, né? Tá certo, porque um governador do estado, amigos, tem uma agenda sempre lotada. Tem uma agenda sempre lotada. E ele precisa de algo formalizado, de algo estruturado, para que possa dar sequência aos seus próprios trabalhos. Daí o pedido formal, e o prefeito fez isso, exatamente isso. Precisa saber qual é a rapidez ou não rapidez que o governador vai tomar para atender o pedido do Emanuel. Eu tenho a impressão, mas é só impressão, amigos, que vai demorar um pouco para ele atender o pedido. Ainda que venha a conceder a audiência. A meu juízo, o governador não deveria nunca, em hipótese nenhuma, deixar de aceitar ou de trazer o prefeito para o seu gabinete para uma longa conversa. Será que o Mauro Mendes vai amolecer aquele coração e vai... Daniel, vem aqui, vamos conversar, vamos passar moagem aí, rapaz. Ó, essa sem graceira não está rolando, vamos conversar aqui. Eu acho difícil que se realize mesmo com essa parte oficial aí, né? Mas talvez por conta do desenrolar, né, pode ser que ele pense direitinho aí, porque o Emanuel, quando ele pede, não é, uma coisa é ele pedir, outra coisa é ele pedir consciente de que ele quer realmente a paz, ele quer jogar oxigênio na conversa. Mas quando ele pede e continua atacando, você viu ontem, ele ontem já deu, antes ele havia pedido, aí ontem ele deu uma cutucada de novo, né? E é por conta dessa questão da saúde aí, né? Hoje parece que criticou de novo aí, mais uma vez, reafirmando que, que o município de Cuiabá arca com, segundo ele, com a saúde do estado, porque vem para cá o mundaréu de gente, né, dos municípios aí, a chamada ambulancioterapia. E aí, quer dizer, também não tem que falar, que não tem que mudar de opinião, só para ter uma reunião com o governador, né? A opinião dele é essa. Eu imagino que tem que ser assim. Emanuel, o Mauro Mendes, olha só, isso aqui são os números que nós temos de toda demanda que vem do Estado aqui para o HMC. E esse aqui é o valor que você passa, que a sua Secretaria de Saúde está passando para nós aqui. Isso aqui não dá. Não dá, nego, não dá, então tem que ser um pouquinho mais. Ou então você não está passando nada. Ou então, sei lá o quê. Porque tem que se debater por meio de números, né? Mas assim, tem que ser um preto no branco realmente. Porque ficar falando. O Gilberto Figueiredo, que é o secretário de Estado de Saúde, já desmentiu. E ironizou, inclusive ontem. Mais uma vez vão ter que desmentir o prefeito, né? Está dizendo que já mandou para a prefeitura aí, já encaminhou para a prefeitura de Cuiabá aí não sei quantos milhões, eu não lembro a cifra exatamente que o Gilberto falou, e que o prefeito contesta, diz que não, quem está falando a verdade. Então, se é para se reunir, leva números, né? E se os números se divergem, se sabe de antemão que os números divergem, chama técnicos, não é? Para técnicos neutros, né? Eu até sugeri os do Tribunal de Contas para fazer essa cariação, enfim, para tirar a teima, para saber quem está falando a verdade. Porque se for para ir lá com a alegação, ou então se for para ficar pedindo reunião, mas atacando, não vai dar em nada.
Porque essa conversa tem que partir de um ponto. Não pode ser conversa esporádicas. Tem que partir exatamente de um ponto. Aliás, a comissão temática, a mesa temática do Tribunal de Contas do Estado já poderia oferecer dados suficientes para o início dessa conversa. Se não me falha a memória, essa mesa temática chegou a mencionar de que 48% dos pacientes atendidos em Cuiabá vêm do interior do estado. Pois é, mas isso sempre veio. Sempre o que eu estou veio. querendo saber é se o Estado está repassando para a Prefeitura de Cuiabá alguma quantia para custear esse deslocamento, o atendimento aqui, não é? Porque, afinal de contas, tem muita despesa. E se está passando, quanto não é? Para fazer o encontro de contas, para saber exatamente quem está falando a verdade. É verdade, Paulo, você tem razão, mas aí, veja, quais são os números, quais são os valores que o governo do estado repassou para a intervenção à época? E quais são os valores repassados do estado, que é uma obrigação do estado? Veja, amigos, o governador não está dando de graça. É obrigado a repassar um valor para o município. Se esse valor repassado pelo governo do estado é o mesmo repassado para a intervenção, que eu acho pouco provável que seja, e a conversa poderia partir também desse aí. Por que você passava tanto para a intervenção e menos para a Prefeitura de Cuiabá? Eu vi o governador falando, nessa entrevista lá ao Roda Viva, de que, e aí eu não vou dizer que ele estava se referindo a repasses, não é? Mas está dizendo que o governo do estado, assumiu aqui a Prefeitura de Cuiabá, a gestão da saúde de Cuiabá por 10 meses, e que usou para colocar a saúde em ordem, para melhorar aquilo que estava lá exposto, né? E eu acho que melhorou. Aqui nós, Lorenberg e eu, a gente diverge nesse ponto. Ontem a gente conversou sobre isso, né? Mas assim, o que foi feito na gestão pela Carmona foram usados recursos da própria prefeitura, o Mauro Mendes falando isso, mostrando que era questão de gestão, porque o que foi usado foram recursos da própria prefeitura e a Carmona, que foi interventora, conseguiu fazer aquele avanço que foi anunciado e verificado aí por muitos. Então, mas não falou desse repasse. Esse repasse que está dizendo eu não vou arriscar aqui, porque eu lembro que o Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde, ele falou o valor de ontem para hoje, eu só não lembro desse valor que foi repassado aí nesse 200 mil, não lembro quanto foi, coisa assim, sabe? Para ir num período aí, não sei de quanto tempo. Não adiantou nada, né? Eu não lembrar e dizer de não sei de quanto tempo não vai adiantar nada. Então, mas o Gilberto está dizendo que foi repassado, né? E a prefeitura disse que não. Então, eu acho que tem que ter um meio campo aí, com técnicos neutros, né? Técnicos neutros, que se for para politizar, partidarizar a conversa, não vai adiantar também. Para colocar, por isso que eu citei o Tribunal de Contas, né? Que tem técnicos ali bem gabaritados, para tentar trazer luz a isso aí e, enfim, estabelecer quem está com a razão, quem que não está com a razão na história toda. Então, vamos aguardar aí, e o convite agora está oficializado. O Emanuel Pinheiro foi até lá e protocolizou o pedido de uma audiência com o governador Mauro Mendes. Agora resta saber se o Mauro Mendes vai aceitar essa conversa. Deveria aceitar, já que qualquer um que oficializar lá uma audiência com o governador pode ter essa audiência aí, né, se for assunto público e republicano. Eu vou partir para o final aqui. Só me fala o tempo aí, meu caríssimo Boca, para encerrar o programa aqui. Eu vou, se o Boca estiver ouvindo, né? Se o Boca, depois que o Botafogo dele, na sorte e pelo VAR, né? Porque o VAR passou a mão também no Flamengo,
no domingo, né? Ele ficou todo voando, não esquece, sabe falar de... Olha só, Lorenberg, tem uma pesquisa que foi divulgada hoje, da Percent, eu não vou ler ipsilíteres, né? Está aqui na minha mão, inclusive, mas ela aponta uma vantagem do deputado Botelho, cenário de Cuiabá, dizendo que o Botelho tem 34%, 34,5% das intenções de votos numa pesquisa realizada por essa instituição, por esse instituto, que é o Percent Brasil. 34,5% para o glorioso deputado Botelho, que vem logo na cola dele, não tão logo assim, mas com 22,8%, 22,8%. Marcou os números, né? 34,5% para o Botelho e 22,8% para o Abílio Júnior, o deputado federal. 22,8% para o Abílio. Então, essas são as duas primeiras ocupações, não é? E isso na modalidade estimulada, que foi apresentada aí no ato da pesquisa. A diferença entre, então, fica em quase 12%, 11,7% aí a vantagem do Botelho em relação ao Abílio. Mas aí tem o Lúdio, que vem na sequência. O Lúdio está com o deputado estadual Lúdio, que é do PT, aparece em terceiro com 11,7%, não é? Que depois do Lúdio vem aí o Juca do Guaraná com 5,2%. O Estopa tem 4,1%. São os principais colocados, o Lorenberg. Eu queria um comentário assim, rapidão, seu aí, de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, a gente não pode passar disso, não. Desses números que eu te passei aí, tem um tal de Reginaldo Teixeira, eu não lembro quem que é, tá, do Novo, 1,3%, né? Lembrando que 13,8% são os indecisos, outros 1,3% não souberam responder. Muito rapidamente, uma observação de cada um. A primeira observação é a respeito dos votos ainda não conquistados, que somam aí mais de 20 pontos percentuais. O que não responderam, votos nulos somam 20 pontos percentuais. Portanto, há ainda muito a ser conquistado. Uma surpresa boa para o MDB é o Juca do Guaraná, que aparece com 5,2%, maior do que o Estopa. Maior do que o Estopa. E por falar no Estopa, veja, esse parece ser o teto do Estopa. É 4,5%, 4,2%. Ele não passa disso. E aí a pergunta, será que o Lúdio, ao vir candidato pela federação, esses 4% do Estopa irá somar ao Lúdio? A meu juízo, pouco provável que isso chegue por inteiro para o Lúdio. E aí o Lúdio tem uma questão muito séria, amigos. O atraso na oficialização do candidato da federação está sendo um empecilho maior para que o Lúdio possa ampliar a sua contagem. Mas tem uma conta que você não fez aí. Se você somar o Juca do Guaraná e o Estopa... São 9,3%. Em benefício do Lúdio. Mas dificilmente, meu amigo Paulo, todo Juca do Juca, todo do Estopa irão para o Lúdio. A conta não é simples assim. Não é simples, não dá dessa forma. E aí, uma outra observação. Para encerrar. A última para observar. Muito rapidamente. O Abílio caiu do ano passado, ou melhor, de dezembro conseguiu 20,3% e agora subiu para 22%. Parece que a vinda do Jair Bolsonaro não refletiu nessa pesquisa. Pois é, o Abílio deu uma estagnada e até queda, né, aos olhos dessa pesquisa aí do Instituto Percent. O Opinião vai ficando por aqui. Hoje teríamos aqui a entrevista com o Thiago Silva, deputado estadual, que não veio, não argumentou e nem explicou. A gente se encontra de novo amanhã, mesmo feriado, não é? A gente vai estar aqui às 7h30 da noite. A Flávia Moretti, pré-candidata a prefeita de Várzea Grande, advogada, vai estar conosco aqui às 7h30. A gente se encontra. Até lá, fica bem, fica com Deus também.